Agora não tem mais jeito. A maior autoridade do mundo no quesito de saúde acaba de confirmar que obesidade é uma doença crônica e não é só isso. Ela recomenda o uso intenso das canetinhas emagrecedoras, os famosos Mounjaros e Ozempic, como peça fundamental do tratamento. Então será que agora nós estamos na era do fim das dietas e na soberania das farmacocinéticas, das farmacologias, dos medicamentos? Será que agora as pessoas vão entender que realmente essas medicações são fundamentais ou isso é apenas um exagero da mídia? É sobre isso que você vai entender tudo nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Murilo Abdala, médico e CEO do Instituto AG. Na descrição do vídeo você encontra o link para o meu site, caso queira me conhecer. E antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse, manda esse vídeo para aquele seu amigo que não pode perder nenhuma notícia do mundo de emagrecimento. Meus queridos, agora não tem mais jeito. Nesse mês de setembro do ano de 2025, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, acaba de declarar a obesidade como uma doença crônica que necessita de tratamento contínuo e sem cura, uma vez que doenças crônicas são doenças que nós fazemos o manejo. Intensifica ainda mais a recomendação das medicações para emagrecimento como peça fundamental e determinante para se alcançar o sucesso nesses tipos de tratamento. Isso, meus queridos, não é nenhuma surpresa. Para vocês que me acompanham aqui há muito tempo, eu já falo para vocês que a obesidade é sim uma doença, não é um fator de risco, não é só simplesmente um acúmulo de gordura, é sim uma doença extremamente grave, extremamente complexa, que se coloca como fator de risco para dezenas de outras doenças. Quando nós falamos em pacientes com câncer, um dos fatores que mais aumenta o risco de câncer é a obesidade. Quando nós falamos em doenças cardiovasculares, um dos fatores que mais aumenta o risco de doenças cardiovasculares é a obesidade. Quando nós falamos em qualquer tipo de doença, um dos fatores que mais aumenta o risco é a obesidade. Isso faz com que ela seja uma das doenças mais perigosas que existem hoje no mundo, porque além de ela matar por si própria, ela também é um dos principais fatores causais de diversas outras doenças. E agora essa baboseira, essa putaria dessa discussão se é doença ou não caiu por terra. A OMS emitiu um pronunciado oficial. Então a obesidade é sim uma doença. Você que está aí ouvindo, para de falar que não, que é simplesmente uma escolha, que o meu corpo não tem nenhum risco, que existe obeso saudável. Então agora não existe mais essa ladainha. Como eu falo para vocês, não existe obesidade saudável. Exames normais não é garantia de saúde. Mas, ô Doc, me explica um negócio. Por que esse tipo de coisa surgiu somente agora? Por que a OMS se pronunciou agora a favor das medicações para emagrecimento? Por que a OMS classificou como uma doença crônica agora? Hoje nós temos no mundo mais de 1 bilhão de pessoas em quadro de obesidade. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo em quadro de obesidade. Quando nós falamos em sobrepeso, hoje nós temos mais pessoas no mundo em sobrepeso e obesidade do que pessoas passando fome. Então, mais do que nunca, nós estamos oficialmente no estado de calamidade. A obesidade é uma pandemia. É uma pandemia mundial. Pandemia mundial é foda, né, cara? Puta redundância do cara. É uma pandemia que atinge gente pra cá. Se você está gostando do nosso conteúdo, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso clube de membros. Lá eu trago para vocês vídeos exclusivos, muito mais detalhados, incluindo o meu curso sobre emagrecimento, onde eu ensino para você a como construir a sua dieta e perder peso do zero. Lá nós temos chats exclusivos, lives exclusivas e eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais próximo de mim e eu posso te ajudar com muito mais do que você imagina. E agora, mais do que nunca, então, meus queridos, as medicações que vieram evoluindo com os anos, né? Começamos com o Ozempic, hoje o Mounjaro, agora a retatrutida, se tornam ferramentas, aliados extremamente eficazes, de muita adesão e com pouco efeito colateral. Então é por isso que a OMS virou ali o radar
para as canetinhas para emagrecimento, porque são medicações hoje as melhores opções que nós temos. Infelizmente o acesso ainda não é tão fácil devido ao custo, mas essas medicações são absurdamente eficazes e conseguem tratar aí com excelência esse quadro. Mas Doc, antes da gente começar, explica para nós como que funciona essas canetinhas, o que são essas canetinhas que a OMS está explicando. Eu explico pra você, meu pimpolho. Essas canetinhas são os famosos Mounjaros, Ozempics, Wegovy, que são medicamentos análogos de GLP-1 e alguns análogos de GIP, que são medicações que atuam tanto no sistema nervoso central, diminuindo a sua fome, o seu desejo por comida e aumentando a sua saciedade, tanto também no teu trato gastrointestinal, lentificando esse processo gastrointestinal, fazendo com que você tenha mais saciedade e também melhorando a sua sensibilidade à insulina, fazendo com que você tenha uma melhor captação do nutriente e uma perda de gordura muito mais efetiva. Essas medicações nos últimos anos se tornaram medicações chaves quando o assunto é longevidade e quando o assunto é tratamento para obesidade. Porque hoje essas medicações já promovem resultados de perdas de peso semelhantes e até maiores do que uma cirurgia bariátrica. Então, nós temos ferramentas extremamente eficazes que são muito mais práticas de serem utilizadas que uma cirurgia, muito menos efeito colateral e agora mais eficazes. Então, essas medicações foram um turning point na história da humanidade. Só para vocês terem uma noção, por conta dessas medicações, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, nós tivemos uma estabilização dos níveis de obesidade. Então não está crescendo mais os números de pessoas obesas nos Estados Unidos graças a essas medicações. A estimativa é que os tratamentos para a obesidade custem mais de 70 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, tanto pelo sistema de saúde quanto pelo INSS, aposentadoria forçada. Então, cada vez mais essa obesidade se torna um problema de saúde pública real, tanto financeiro, quanto para o maquinário geral do sistema, quanto para complicações na saúde desses pacientes. Como eu disse para vocês, a obesidade ela é o fator de risco principal para doenças que levam à morte em níveis altíssimos. Então, a OMS olhou para esse problema finalmente da maneira correta. Doc, e aí, cara? Você concorda ou não? Você acha que realmente é tudo isso? Você acha que eles estão aumentando? Você acha que é uma mancomunada dali da indústria farmacêutica com as indústrias de pesquisa? Porque cá entre nós, isso provavelmente acontece mesmo. Mas o que você acha? Meus queridos, desta vez não. Desta vez não, estou 100% do lado da OMS. Raro isso acontecer, raro. Mas eu estou 100% ao lado da OMS. A obesidade é sim uma doença crônica, extremamente complexa, com raízes muito mais complexas do que nós imaginamos e que sim, deve ser tratada com medicamento. Nós que vivemos nesse mundo sabemos que os tratamentos para a obesidade somente com dieta e treino, infelizmente, em 99% dos casos, são ineficazes. Ah, Doc, mas a minha vizinha perdeu. Meus queridos, nós chamamos isso de outlier, não quer dizer que não aconteça, mas é raro e é muito mais difícil de nós vermos esse tipo de coisa. Quando nós falamos em recomendações para tratamentos de obesidade, nós precisamos de uma recomendação que funcione em larga escala, não que funcione para a exceção da exceção da exceção. Então eu concordo com o fato de ser uma doença crônica. Eu concordo que sim, é uma doença extremamente complexa. E eu concordo que ela deve sim ser tratada com essas medicações. Nós sabemos que hoje o Mounjaro tem feito milagres aí, literalmente em alguns pacientes. Nós estamos vendo perda de peso em pacientes com 200, 300 quilos, algo que antes era inimaginável. Esse tipo de paciente nem cirurgia bariátrica eles podem realizar. Então é por isso que eu estou 100% do lado da OMS quando o assunto é o uso obrigatório dessas medicações para tratamento de obesidade. Então, apesar de existir aí um alvoroço em torno desse assunto, esse alvoroço é totalmente injustificado. São medicações extremamente seguras, medicações extremamente eficazes, que geram resultados nunca antes imaginados e com toda certeza prescrevo, vou continuar prescrevendo e vou continuar defendendo para todo mundo. Agora, deixa aí nos comentários se você concorda com esse posicionamento da OMS.